A paz do Senhor, meus amados irmãos e amigos aqui do nosso canal, Servo de Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Diego e é uma alegria novamente estar com você. Amados, uma certa vez um jovem cooperador de uma igreja local, ele me procurou dizendo: pastor, o senhor é uma bênção, o senhor é um exemplo a ser seguido, não é? Eu gostaria, pastor, que o senhor fizesse lá no seu canal no YouTube um vídeo indicando livros sobre ministério, porque falta muito pouco conteúdo para jovens obreiros que almejam o ministério, não é? E quando ele falou isso para mim, eu achei muito interessante, não é? E eu estarei fazendo esse vídeo justamente para atender uma demanda, né, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, não é? Os irmãos que nos acompanham nas redes sociais, vê as nossas reflexões de nossa página no Facebook, veja nossos vídeos aqui do nosso canal, que propagamos a palavra de Deus, buscamos divulgar materiais de teologia que venha ajudar de alguma forma a edificar o corpo de Cristo, não é? E eu quero estar fazendo esse vídeo indicando alguns livros, né? Algumas literaturas para quem está servindo a Deus na igreja local, como líder de jovens, como cooperador, e tem o desejo em si brotando, até da parte de Deus, brotando em seu coração, para que ele seja um obreiro, um futuro obreiro, né? Um diácono, um presbítero ou até mesmo um pregador. Bom, antes de eu estar apresentando a literatura, eu quero deixar um conselho para estes jovens obreiros que estão iniciando no ministério. Como os irmãos bem sabem, eu não sou um pastor antigo, eu me considero um pastor da nova guarda, mas eu louvo a Deus pela vida do meu pastor presidente, José Lima, pelo vice-presidente Nilson Marcos Lima e pelo meu pastor, que foi muitos anos meu pastor local, o pastor Reinaldo. E o conselho que eu quero deixar aos irmãos que querem servir a Deus lá na frente, como obreiros, e hoje estão como cooperadores ou líderes de mocidades, de algum departamento, é a primeira coisa, irmãos, sirva a sua igreja local. Você deseja ser um pastor, deseja ser um pregador, sirva a sua igreja local. E quando eu falo servir, é atender as demandas da sua igreja que está precisando, não é? Às vezes a gente quer ser um pregador, né, do evangelho, sair pregando nas igrejas, nos congressos, mas muitas vezes não atendemos uma demanda de professor de escola dominical. E é falar também do amor de Deus. A aula de escola dominical, na minha humilde opinião, é uma aula, mas não deixa de ser uma exposição da palavra de Deus, um estudo da palavra de Deus, né? E eu fui formado em escola dominical, né? Então, louvo a Deus pelo meu pastor local, né, que sempre investiu no meu ministério, né? Para quem não sabe, o pastor Diego deu aula de escola dominical para os jovens, para os adolescentes, no discipulado, aula de teologia e até apresentar o programa de rádio, né? Um programa evangelístico que nós tínhamos, chamado Semeadores de Fogo. Nós apresentamos na rádio online, né? Então, irmãos, não perca a oportunidade. Inicie servindo a Deus na sua igreja local. Amém, irmãos? A igreja do Senhor, a igreja local onde nós servimos, ela é detentora do nosso chamado, porque é ali que nós começamos. Amém, irmãos? É ali que nós iniciamos. Bom, amados, eu quero estar então indicando o material para você que quer, amados, crescer no ministério, conhecer, não é? Além de ficar ao lado do seu pastor, de ajudar na sua igreja local, né? Atendendo as demandas da igreja local, eu recomendo leitura bíblica, sempre, diariamente. A Bíblia é o manual do membro e principalmente, falando de ministério, do que almeja o ministério do obreiro novo, do obreiro ancião, mais velho, com experiência, de mais idade, e para aqueles que almejam ser um obreiro, ler a Bíblia, estudar a Bíblia é de fundamental importância, tá bem? Amados, esse livro que eu vou estar indicando, ele está impresso aqui, né? Ele está esgotado,
não é? Foi indicada pelo meu pastor, o pastor Marcos, né? Eu tenho aqui até a data, dia 1º, né, de março de 2018. Foi o ano que ele me indicou esse livro. Eu encontrei ele em PDF e imprimi. Amém? Então chama-se O Jovem Pastor, de John Wilder. Amém? O Jovem Pastor, de John Wilder. Amém? Eu imprimi esse livro, até fica melhor para ver. Ele está esgotado, se os amados quiserem. Vão ter que comprar PDF ou achar em algum lugar assim. Amém? É um livro excelente que fala sobre o jovem pastor que está iniciando o seu ministério, ou até mesmo para aqueles que têm o desejo. E aqui nós temos conselhos, exemplos de caráter pastoral, ético, homilético e toda a vida que engloba o obreiro, o jovem pastor. John Wilder, ele trata esses assuntos pertinentes à vida, dia a dia do obreiro. Eu vou ler aqui o sumário em alguns textos, diz assim: você realmente quer ser um pastor? É uma pergunta, ele já começa o livro com essa pergunta, né? Você e sua vida perante os homens, você e sua aparência, você e o povo, você e as suas emoções, você e as filhas de Eva, você e o seu coração, você e o púlpito, você e a família, você e o seu dinheiro, né? Então são assuntos que John Wilder trata. Eu achei esse livro maravilhoso, maravilhoso. Eu já li ele 2 vezes e reli várias partes que julgo muitas vezes importante de voltar aqui e lê-lo de novo. Amém? Outro conselho, se você almeja o ministério, crie o hábito de não só ler as escrituras, mas de ler bons livros e livros que venham edificar a sua fé, modelar o seu caráter para a glória de Deus. E o outro conselho, e repito novamente, ande ao lado dos seus pastores. Você pode respeitar pregadores, pastores de outras denominações sem problema nenhum, mas admirar e acompanhar, você deve admirar e acompanhar o seu pastor local. Ele é o seu maior referencial para o ministério. Amém? Segundo livro, meus irmãos, que eu estou lendo, amém? Eu leio ao pouco porque Deus me fala muito nesse livro, né? Já estamos quase concluindo. É esse aqui, ó, A Arte de Pastorear, de David Hayson, amém? Da editora Shed. A Arte de Pastorear, de David Hayson. Irmãos, dispenso comentários sobre esse livro, né? Dispenso comentários. Você vê ali um jovem, um pastor ali, talvez, um obreiro, um apóstolo, não sei, abraçando, cuidando de um aflito. É exatamente isso, o ministério pastoral. Irmãos, que livro maravilhoso, com inúmeros referências bíblicas e exemplos, né? Deste pastor renomado, né? Que explica a, a diária, né? O dia a dia do pastor local. Amém? E olha só que interessante que está na subcapa do livro, né? No subtítulo do livro, A Arte de Pastorear, um ministério sem todas as respostas. Quero que você saiba de uma coisa, não sabemos e não teremos, muitas vezes, resposta para todas as perguntas. Mas ser um obreiro, ser um pastor, é você ser participante das aflições da Igreja de Cristo. Como Cristo sofreu pela igreja, como Paulo sofreu pelas suas igrejas. Assim é o bom obreiro e o bom pastor de Cristo. O bom obreiro sofre ao lado do seu pastor. O pastor sofre ao lado de Cristo pela sua igreja. E esse livro aqui vai atender também a sua parte emocional e ministerial. Amém? Então, A Arte de Pastorear, de David Hayson. Agora, irmãos, um livro que vai tratar sobre ética pastoral, ministerial, homilética, amém? E teologia pastoral. Um Ministério Ideal, de Charles Haddon Spurgeon, amém? Eu tenho aqui os 2 volumes, o volume 1 e o volume 2, amém? Estou ainda terminando o volume 1.
Não são livros para você ler como você lê um gibi. São livros que eu particularmente eu gosto de anotar, eu gosto de voltar e ler novamente. Entende, irmãos? Então, este livro, simplesmente sensacional, Charles Spurgeon, se você nunca leu, leia, né? É um homem de Deus com uma mente maravilhosa, fértil, um grande teólogo, defensor, né, do Evangelho de Jesus Cristo, e também ajudou a formar muitos obreiros, né? Aqui ele dá dezenas de conselhos de pastor para jovens pastores, de pregador para jovens pregadores. Eu acho que este livro vai ajudar a edificar muito a sua fé e o seu caráter em Cristo Jesus. Amém? E também, meus irmãos, quero estar indicando aqui de Hernandes Dias Lopes, de pastor para pastor. Amém? Hernandes Dias Lopes, de pastor para pastor. Princípios para ser um pastor segundo o coração de Deus. Irmãos, Hernandes Dias Lopes é um grande pregador, um grande homem de Deus, um grande pastor, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil. E nesse livro ele procura tratar todos os assuntos, desde teologia até ética pastoral, né, sermões, da vida do obreiro, na vida do pastor, na vida do pregador, não é? É um homem que trata de assuntos sérios aqui nesse livro, né? E nós precisamos ler esse livro, irmãos. Precisamos. Além de tudo, o que eu faço uma ressalva é um auxílio espiritual e emocional para o obreiro, para o pastor, esse livro. Ele trata no coração do pastor também. Que o pastor, irmãos, também é gente. O pastor também sofre. O pastor também se decepciona. O pastor também fica doente. É um ser humano como qualquer um outro. Então, outro conselho que eu dou, pessoal, não entre para o ministério achando que você será um super-homem, porque você não será. Haverá noites sem dormir, haverá muito sofrimento, você provavelmente vai ficar doente pelas preocupações, mas esses livros, junto com a oração, com a leitura para a palavra de Deus, você que é um jovem obreiro, está iniciando no ministério, você tem o seu pastor para você se aconselhar, para orar junto com você, orar por você, impor nas mãos, aconselhando no ministério. Você não está sozinho. Então nós passamos por muitos revés. E o que nós precisamos tratar é tratar isso dentro do coração dos novos obreiros, para que lá na frente esse novo obreiro ele se torne um obreiro maduro, um obreiro que vai poder sarar as feridas de outros obreiros. Não existe, meus irmãos, na minha humilde opinião, um obreiro ferido, que a sua ferida está sangrando, e ele vai ter condição de cuidar de outra pessoa que está sangrando. Primeiro, ele tem que cuidar da sua ferida, estancá-la, sará-la, para então, depois, curar e sarar outras pessoas, né? O que eu tenho visto, né, é que obreiros feridos ferem, obreiros machucados machucam. O obreiro precisa ter um zelo e um cuidado pela sua vida espiritual. Amém, irmãos? Às vezes temos um quadro na igreja de obreiros que estão feridos e machucados, que precisam de cuidados também. Amém? Então, este livro, de pastor para pastor, acompanha muito, meus irmãos, a vida do candidato ao ministério. Eu indico este livro a todo candidato de ministério. Olha só, eu vou ler aqui algumas coisas do sumário. Os perigos do pastor, a vocação do pastor, o preparo do pastor, a vida devocional do pastor, os atributos do pastor, os sofrimentos do pastor, os compromissos do pastor, o salário do pastor. Amém, irmãos? Olha aqui, ó. De pastor para pastor, de Hernandes Dias Lopes. E por fim, quero indicar esse aqui também a todo candidato ao ministério, junto com o outro livro do Hernandes Dias Lopes, amém? Chama Piedade e Paixão, também do Hernandes Dias Lopes. É um livro fininho, porém poderoso, amém? Poderoso. Piedade e paixão. A vida do ministro é a vida do seu ministério. Você vai entender, lendo esse livro, irmãos, que nós temos uma vida com Deus a zelar para podermos exercer a nossa vida na igreja local e a nossa vida ministerial. Entenderam? Por isso que a vida do ministro é a vida do seu ministério. Não existe um ministério de aparência, irmãos.
Se é um ministério de aparência, é porque não tem uma vida por detrás. Mas aqueles que vivem, né, uma vida diante de Deus, por isso que chama piedade e paixão. Piedade está relacionada à nossa vida com Deus. E paixão pelaquilo que faz, amor pelaquilo que faz, devoção, concentração, amém? É maravilhoso pregar, é maravilhoso dar uma aula de escola bíblica, mas nós temos que nos aperfeiçoar na nossa vida, amém, queridos? Esses são os livros que eu indico, esses que eu estou indicando, livros que eu li, reli e alguns estou terminando de ler, amém, irmãos? Eu não indico material sem eu ler, amém? Então, você encontrará no canal do Pastor Diego livros que eu tenho experiência com aquilo que eu estou passando. Amém, queridos? Então, esses são os livros que eu apresentei, que eu indico para quem está iniciando no ministério pastoral ou aqueles que almejam também ser um obreiro, ser um futuro pastor. Amado, cuida de ti mesmo. Cuida da tua vida. O conselho que Paulo dá a Timóteo. Cuida de ti mesmo e da doutrina. São duas coisas que precisamos. Cuidar de nós, nossa leitura, nossa devoção, nossa saúde e da doutrina, palavra de Deus, estudo, para podermos nos encher de conhecimento e do Espírito, para podermos passar mensagens abençoadas para o povo de Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo aqui em nosso canal. Que Deus te abençoe.